Fala galera, bem-vindo aqui ao meu canal, eu me chamo Maurício Barros e eu estou dando sequência a um estudo simplificado das profecias da Bíblia. E caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu convido você a assistir desde o primeiro vídeo, pois essa série é uma sequência cronológica que você precisa entender desde o início para formar um quebra-cabeça completo. Cada vídeo é uma peça que vai se encaixando para você entender o todo. Se você estiver pelo YouTube ou pelo Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acompanhar na sequência cronológica. Já se você estiver pelo Instagram, você pode ir no meu perfil, lá estará o link do canal. Você clica, será redirecionado e lá na playlist você pode encontrar essa série que eu recomendo que você acompanhe na ordem cronológica. O que você faria se o Estado promulgasse um decreto ou uma lei te ameaçando de morte, te obrigando a obedecer os regulamentos e as tradições do Estado, ferindo a sua consciência e proibindo você seguir o seu Deus ou exercer a sua liberdade religiosa? O que você faria? Fica aí que eu vou te contar uma história. No tema passado, nós falamos de uma estátua das divisões de metais. Cada metal prefigurava um reino, um império que surgiria no mundo. No tema de hoje, nós falaremos de uma estátua completamente de ouro. E essa estátua nada mais é do que uma afronta que o rei da Babilônia mandou erguer, pois ele ficou sabendo que após ele outros reinos tomariam seu lugar e exerceriam poder sobre a terra. E como simbolismo de que o seu reino duraria para sempre, o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua completamente de ouro. Eu peço que você acompanhe o livro de Daniel, capítulo 3. Em um determinado tempo da história, o rei Nabucodonosor convocou todas as autoridades, governadores, sátrapas, tesoureiros, juízes e magistrados para assistirem à homenagem da imagem que ele mandou erguer. E ao som dos instrumentos musicais, as pessoas de todas as nações que ali estavam deveriam se prostrar em terra em homenagem à imagem, e quem não se prostrasse e adorasse a imagem seria imediatamente lançado numa fornalha ardente. Então, logo quando foram tocados os instrumentos musicais, os povos de todas as nações e línguas que ali estavam se prostraram em terra e adoraram a imagem, exceto 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os astrólogos denunciaram os jovens por não ter se prostrado e nem adorado seus deuses. Então o rei deu mais uma chance aos jovens e disse que se não se prostrassem para adorar a imagem e os deuses do rei, seriam lançados na fornalha. E ainda termina com uma insolência dizendo: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Então aqueles jovens disseram para o rei que Deus poderia livrá-los das mãos dele. Só que caso Deus não quisesse livrar, ainda assim eles não se prostrariam diante daquela imagem e continuaria servindo ao Deus deles. Mas novamente os instrumentos musicais foram tocados naquele momento, enquanto todas as pessoas que estavam ali se prostraram novamente, exceto de novo Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí algumas pessoas podem perguntar: mas como assim? Que história louca! Por que esses jovens não se prostraram? Estavam correndo risco de vida, era só se abaixar. Era só ficar prostrado, sei lá, fingir uma adoração. Que mal tem? Afinal de contas, é a sua vida que você vai proteger. O certo é que os jovens não se prostraram, nem reverenciaram aquela imagem para adorar, porque os jovens eram fiéis e obedientes aos mandamentos de Deus, a famosa lei do Senhor. E se você der uma olhada, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, você vai ver que os primeiros mandamentos lá é dito para não ter nenhum outro Deus e nem mesmo se prostrar. Acompanhe comigo aqui. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso. E esses jovens, por serem obedientes aos mandamentos de Deus, com certeza eles lembraram que qualquer tipo de adoração, veneração, ou se prostrar diante de uma imagem para dar-lhe culto, isso seria uma afronta direta contra o próprio Deus, pois os primeiros mandamentos proíbem tal prática. Essa é a famosa lei dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Veja bem, não foi escrita por Moisés, foi escrita pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra e entregues a Moisés. E isso você pode conferir em Êxodo 31, verso 18. E naquele momento eles estavam num grande conflito em obedecer a Deus e ser morto ou obedecer ao Estado e permanecer vivo. O que você faria? Em Romanos 13, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz que todos nós devemos obedecer às autoridades,
pois elas foram constituídas por Deus. Mas quando uma autoridade abusa do poder e quer te forçar, te obrigar a você transgredir e quebrar qualquer preceito ou regulamento divino, aí entra em cena o apóstolo Pedro, que diz o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E se você olhar para Mateus, você vai ver Jesus declarando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso não significa que a salvação seja pelas obras. Em Romanos, em Efésios, em Gálatas, nós vemos que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Só que a obediência ela precisa permanecer na vida do cristão. Quando você é salvo pela graça, o resultado, o fruto disso é a obediência. Então não significa que ser salvo pela graça te dá direito ou liberdade para continuar na vida de pecado. Muito pelo contrário. Ser salvo pela graça é justamente você ser salvo das obras do pecado e começar agora a ter uma vida de obediência para agradar a Deus. Pois amar a Deus significa agradá-lo. E se você der uma lida, por exemplo, em João 14, verso 15, lá é dito que se me amam, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, o fruto do amor do ser humano para com Deus é uma ação e não um sentimento. E se você ama Deus, qual é a ação? Como é que você vai externalizar isso? O texto bíblico está recomendando: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Em outras palavras, amar é oferecer alguma coisa ao próximo. Quer seja um tempo, quer seja o amor, o carinho. No caso de Deus, se você ama, você precisa obedecer. Então, a continuação dessa narrativa, lá é dito que os jovens, por ter desobedecido ao Estado para continuar sendo fiéis aos mandamentos de Deus, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Só que no momento que eles estavam lá dentro, o próprio rei Nabucodonosor observava e disse: ué, mas jogamos 3 jovens lá dentro? Por que tem 4? E ele percebe que ali não era um jovem normal, ali era o filho dos deuses na visão dele, que era o próprio Cristo. E a continuação dos versos lá é dito que o fogo não queimou nem mesmo um fio de cabelo. A única coisa que queimou foi somente as cordas que o amarraram. Não queimou nem um fio de cabelo e nem mesmo cheiro de fumaça ficaram em suas vestes. E aí você pode questionar: Maurício, mas o que isso tem a ver? Por que esse vídeo está aqui na sua série de profecias? Grave tudo que você viu agora, grave as palavras-chave que nós iremos comentar já já, porque isso vai servir para o livro do Apocalipse. Essa história, ela nos revela que sempre haverá um pequeno povo que nunca se curvará diante das tradições e dos dogmas do mundo. Sempre o pequeno povo que prefere continuar sendo fiéis a Deus, mesmo que a morte, bata às suas portas. Mas também haverá uma grande multidão de pessoas que se curvará quando os seus direitos são privados ou quando as suas vidas estão em risco. E agora, nas palavras-chave que eu quero que você grave bem elas na sua cabeça, para quando chegar no Apocalipse você vai entender que a história vai se remontando e vai formando um quebra-cabeça e você vai começar a entender tudo. E nessa narrativa você viu que uma imagem foi erguida, uma ordem foi dada para que todos que estavam ali se prostrassem diante da imagem e adorassem ela. E depois um decreto foi promulgado para que todos aqueles que não adorassem morreriam. Quer saber a continuação dessa história? Peço que você clique em gostei e se inscreva no canal para você não perder as próximas atualizações. Eu fico por aqui.